A principal teoria em cima dessa morte é que o Peter vai ser morto pelo Ned. Como? A ideia é que o Ned iria se transformar no Duende Macabro. A gente já fala disso há um tempão aqui no canal, né? Bom, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas nos quadrinhos, o Ned Leeds foi hipnotizado pelo Roderick Kingsley, que é o verdadeiro Duende Macabro. Ele hipnotizou o Ned para ele vestir o uniforme e se passar de Duende Macabro e, consequentemente, levar a culpa pelos crimes que o verdadeiro doente estava cometendo. E aí, com isso, o Roderick conseguia ficar numa boa, enquanto o Ned pagava o pato. A ideia do Ned se tornar o Duende Macabro no cinema é antiga. Como eu falei, eu já falo com vocês isso há um tempão. Faz tempo que o público está esperando essa reviravolta. Até o ator, o Ned brincou com isso, postando foto com o boneco do Duende Macabro. E eu acho que faria total sentido o Ned se transformar nesse filme. Inclusive, o Ned tinha medo disso acontecer, principalmente depois que ele descobriu que o melhor amigo do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, tentou matar ele. Vocês lembram disso, né? O Ned e o Peter sempre foram amigos. Parte do que o Ned veio da convivência com o Peter, da trajetória que ele tem com o Peter, né? Muito mais do que na vida da MJ. Então, assim, apagar o Peter da vida do Ned num estalo pode ter afetado ele de alguma forma. Sabe quando alguém muito importante morre e você fica com aquele vazio? No caso do Ned, o problema ainda é maior, porque o feitiço apaga a existência do Peter Parker da vida das pessoas, como se ele nunca tivesse existido. Não é como se ele tivesse convivido com o Peter Parker morreu e toda a história do Peter Parker permaneceu no Ned. Não, apagou a história da convivência dos dois. Então ficou um buraco, né? Lá ele, né? Mas ficou um buraco no Ned. Então assim, como é que fica o aprendizado que a pessoa teve com o Peter? A vivência, os momentos juntos, como que isso é preenchido? Até agora a Marvel não explicou muito bem como é que isso funciona na prática. Mas eu acredito que quanto mais próximo você for da pessoa que foi apagada, mais o feitiço vai ter que preencher lacunas. Isso pode causar um efeito na personalidade da pessoa. Pô, cara, vários anos da vida do Ned se tornaram uma mentira, num estalo. Isso pode afetar a cabeça dele. Psicologicamente pode. Vocês não acham estranho ele ser obcecado pelo Homem-Aranha no trailer de Um Novo Dia? O cara tá tentando descobrir quem é o homem por debaixo da máscara do Homem-Aranha, que pensem comigo, pensem. O feitiço apagou da mente deles o Peter Parker, mas não apagou o Homem-Aranha, né? Então, assim, todas as lembranças que eles têm do Homem-Aranha, os momentos juntos, tudo isso ainda tá ali, de alguma forma, tá ali. Para outras pessoas, ok, né? Eles viram o Homem-Aranha por aí algumas vezes, normal, né? O Homem-Aranha balançando na teia lá. Mas pra quem é mais próximo, o feitiço fez um remendo bizarro, assustador. Só pra vocês terem uma noção, né? O Matt Murdock conheceu o Peter Parker lá em Sem Volta Pra Casa antes do feitiço do Doutor Estranho. Vocês lembram disso, né? Ok, aquela cena bacana lá do tijolo e tal. Enfim, no primeiro episódio de Demolidor Renascido, quando o Matt tá tomando lá um café com a Heather Glenn, ele comenta que foi ao Queens recentemente. Mas ele não fala que foi pra resolver um caso. Ele fala que foi por causa do Sal, Chris and Charles, né? Que é uma lanchonete muito famosa em Astoria, no Queens. Então o caso do Peter Parker como Homem-Aranha mexeu com a cidade inteira. Faria sentido ele comentar que foi lá pra isso, caso ele se lembrasse. Porque ele foi lá pra isso. Pra mim, esse é o principal foco do que ele foi lá. Mas ele não falou nada. Na verdade, ele também não se lembra do Peter. Então, na cabeça dele, os encontros com o Peter Parker tiveram que ser substituídos por outra memória. Ah, Peter, mas a Marvel não afirmou nada disso sobre Demolidor? Não. Mas é uma possível pista do que aconteceu. No caso do Ned, o feitiço teve que apagar o melhor amigo dele desde a infância. O cara que passava mais tempo com ele. Tudo isso pode ter criado uma ferida na mente do Ned que pode acabar mexendo com ele. Ele pode ficar obsessivo com o Homem-Aranha num nível assim, tipo, prejudicial pra ele. O Ned conheceu os outros aranhas, ele também conheceu os outros vilões. O Ned e o Peter eram tão ligados que talvez o feitiço pode ter apagado uma parte crucial do Ned que pode dar lugar pra algo ruim. Ele é inteligente pra caramba. Por isso ele pode começar a ligar os pontos e pode começar a perceber que tem algo de errado. Galera, ele foi no Santo Santoro, ele conheceu o Doutor Estranho, usou magia. Como que ele não lembra de nada disso? Eu acredito que ele lembra de tudo, menos do Peter. Porque assim, o feitiço é pra apagar o Peter da memória deles, não o resto da vida. Até a vaga do MIT veio do feitiço, e eles descobrem isso no filme. Como que a memória funciona depois do feitiço? Pô, lembrei que eu fui no Santo Santoro, mas não lembro do motivo? Lembrei que fiz missões ao lado do Homem-Aranha, mas ele simplesmente nunca mais falou comigo? Tira o Peter dessa equação e ainda sobra vários momentos do Ned como Homem-Aranha. Faz total sentido o Ned sentir que falta algo, que algumas coisas não batem, e lembrar que o Homem-Aranha tem ligação com isso. E ele começa a procurar por ele, até descobrir que ele é o culpado de tudo. Vocês percebem? Então a ausência do Peter na vida do Ned pode desencadear várias coisas estranhas. Isso explicaria o motivo do Peter levar a MJ pro Justiceiro tomar conta no trailer. Se o Ned virar um vilão e descobrir a identidade do Homem-Aranha, ele pode colocar a vida da MJ em perigo. Faz ou não faz sentido? Pra mim faz demais, cara. Ah, Pedro, mas o Doutor Estranho faz todo mundo esquecer do Peter e também do Homem-Aranha. Nada disso, cara. Vocês estão esquecendo, vamos lá. O feitiço é pra fazer as pessoas esquecerem o Peter. E até faz sentido pensar nisso, né? Uma vez que o Peter é um Homem-Aranha, beleza? Então eu entendo vocês terem essa confusão. Só que em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Doutor Estranho fala que teve um incidente com o Homem-Aranha envolvendo o multiverso. Homem-Aranha. Ele tem os poderes de uma aranha. Daí o nome. Que nojo.
Então ele lembra dos vilões do próprio Homem-Aranha, menos do Peter Parker. Se o Doutor Estranho lembra do Homem-Aranha e dos vilões, o Ned e a MJ lembram também. Inclusive a MJ no cemitério pode não ter nada a ver com a morte do Peter. Ela poderia estar visitando a Tia May, vocês entenderam? Agora vamos ter que ver como é que o filme vai explicar isso. Ah, mas a Marvel não vai transformar o Ned num vilão nesse filme. Bom, eu gostaria que o Ned virasse o Duende Macabro. Ok? Mas eu concordo que o filme não tem tanto espaço pra isso, é muito vilão. Pô, tem muito personagem novo. E a personagem da série 5 vai ter um destaque maneiro também, então a gente tem que apostar nisso. Eu não sei se tem espaço pro Duende Macabro agora. Então como que o Peter Parker iria morrer nesse filme? O Tentáculo. Bom, a cena que o Peter pede pro Justiceiro cuidar da MJ é a prova de que ela tá em risco, né? E como que a MJ vai ficar em perigo? Bom, se não for o Ned do Duende Macabro, a gente tem outras opções. A Jean Grey ou os outros vilões. E por que eu tô falando da Jean Grey? Bom, eu tô levando em consideração que aquele personagem que pula de mente em mente lá no trailer é a Jean Grey. Eu tô partindo desse princípio, ok? E tem uma cena que ela ameaça fazer uma visita pra MJ. Vocês lembram dessa cena no trailer? Só que eu não consigo ver a Jean Grey como uma vilã que ameaça os outros. Ela não é assim. Pode ter um contexto no filme explicando isso. Mas seria esquisito ela ser uma vilã desse nível. Outra possibilidade seria o Lápide, talvez uma versão do Sexteto Sinistro, que descobriu quem é o Homem-Aranha e agora tá aí, tentando ferir as pessoas próximas dele. Inclusive, uma das piras do Escorpião era descobrir a identidade do Homem-Aranha. Mas galera, pra ser bem sincero, eu acredito que pode ser o Tentáculo. O Tentáculo não é a gangue do agasalho da série do Gavião Arqueiro. Eles são ninjas treinados, assassinos da pior espécie, totalmente letais. E o Homem-Aranha fez a besteira de tirar a máscara perto deles. Agora os ninjas sabem quem é o Homem-Aranha. Por isso pode acontecer do Tentáculo ameaçar o Peter e a MJ. E aí por isso ele vai tentar esconder ela com o Justiceiro. Depois disso o Peter voltaria sozinho para lutar contra o Tentáculo e acabaria morrendo.